Vamos lá. Estamos de volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de saúde ocular, saúde da visão. E para responder as nossas perguntas e as suas de casa, participam do nosso programa hoje os oftalmologistas Dr. Elias Donato, o Dr. Sérgio Schneider Guimarães e o Dr. Luiz Carlos Molinari, todos médicos cooperados da Unimed BH. E você, participando, algumas perguntas já chegaram, a sua não? Dá tempo! Liga pra gente, 3209-0119. E no bloco anterior, a gente finalizou falando de olho vermelho, dos cuidados, evitar esses colírios que geram uma vasoconstrição, que isso pode, como o doutor Elias explicou, dar um efeito rebote, ou seja, melhora num primeiro momento, mas logo depois o olho ainda fica mais vermelho. E o doutor Sérgio queria complementar alguma coisa com relação a isso. Com relação ao olho vermelho, é bom a gente saber por que ele fica vermelho. Tem várias causas. O próprio olho seco, né, que é o dry eye, o olho seco que a gente chama muito, mas é que a córnea... Tem pessoas, tem pessoas que produzem menos lágrima, que tem olho seco mesmo? Uma quantidade enorme. Isso pode gerar, por exemplo, muito. Por medicamentos? Existem medicamentos que geram esse olho seco? Pode, por medicamentos também, mas medicamentos não é o mais importante. Certo. Não é o mais importante. As mulheres, por exemplo, a partir de uma certa idade, os fatores hormonais influenciam a menopausa, né? E muitas outras, ar-condicionado, você está dentro do carro, dirigindo o carro, e o vento batendo no olho também evapora aquilo que tão bem o Elias explicou aqui, dessa evaporação rápida da lágrima, aquele complexo da lágrima todo que é muito importante. Mas existe uma causa muito importante, que o próprio olho seco, a córnea da gente, a córnea não tem sangue. Se ela tivesse sangue, a gente não enxergava nada, porque ela era vermelha. Então ela tem que ser, ela é como se fosse um plástico transparente ou um vidro, não é? Então a córnea precisa se alimentar. Ela não tem sangue, mas ela precisa se alimentar. Então ela se alimenta basicamente, internamente, na parte de dentro do olho, com os líquidos do olho, um amor aquoso que se chama isso, mas do lado de fora é a lágrima aqui, a lágrima que vai levar glicose, oxigênio, para que a córnea tenha o seu metabolismo, ela possa funcionar e cumprir a função dela de estar sempre clara e transparente para o processo visual ficar perfeito. Então, quando falta a lágrima, quando está faltando a lágrima, está faltando também esses nutrientes. Mas a córnea precisa se alimentar, ela precisa se enriquecer de oxigenar. Então, os vasos sanguíneos dilatam e tentam levar até próximo da córnea e muitas vezes até invadem o terreno da córnea, que deve ser transparente e não conter sangue. Então, os vasos se dilatam e às vezes isso se repete por tantas e tantas vezes que depois os vasos não voltam mais ao normal. Então, é aqueles casos que chegam no consultório, paciente com olho vermelho há anos e que não vai ter um resultado bom, nem com medicamento. Tem que lubrificar principalmente bastante o olho para evitar umas coisas dessas, porque além de dar todas essas sensação de corpo estranho, porque o olho está secando, aquela lubrificação ali da gordurinha que tem lá numa das camadas da lágrima, que está permitindo que a pálpebra deslize sobre a córnea sem provocar atrito. Então não vai ter desconforto se estiver bem lubrificada. Então esse olho vermelho, tem muitas coisas que se falar sobre essa, porque é interessante. importante. Até porque, você está citando, eu estou lembrando, às vezes quando a gente está em frente ao computador trabalhando, a gente pisca menos. Existe um trabalho que mostra isso. Um colega nosso, inclusive, fez uma lâmpadazinha que dá aquele choquezinho para a pessoa assustar e piscar, que é o Kleber Godinho. Então, esse ato existe um trabalho que mostra que, em frente ao computador, colocaram microcâmeras que os usuários não sabiam que tinham, e mais de um terço deles, você pisca mais de um terço a menos. Pois é. Quando você está vidrado no computador do final ali. De um dia de trabalho do olho está mais avermelhado. Porque ficou mais seco e tudo exatamente. Isso. Viu? Agora eu queria falar um pouquinho sobre cuidados, seja com óculos, na escolha dos óculos e na compra dos óculos e também das lentes de contato. Para começar o óculos, hoje em dia, óculos de grau, claro, a gente vai no oftalmologista, ele passa quantos graus você tem, às vezes você manda fazer um óculos com aquele grau, da maneira que o médico pediu, mas você vai também na livraria, né? E tem
com o mesmo grau, e você aproveita e compra mais uns 3 para deixar um no escritório, no trabalho, um em casa, enfim. Sítio. Exatamente. Então você tem aquele que o seu oftalmologista te pediu, mas tem outros reservas que você não necessariamente mandou fazer. Eu gostaria de saber se existe risco nessa conduta, doutor Molinari. Mais do que o risco, eu acho que é uma perda muito grande de oportunidade em termos de saúde ocular, você fazer esse tipo de uso, de compra, porque a partir dos 40 anos, de um modo geral, aos 45, 100% das pessoas está precisando de óculos para perto, exceto os míopes. Porque fica com 45 bracinho anos, curto, a turma né? toda. Então é um momento especial para ele procurar o oftalmologista, fazer um fundo de olho, uma medida da pressão, olhar a córnea, como os colegas estão dizendo. Porque, na realidade, os óculos, uma coisa muito bobinha que a gente explica para o paciente é o seguinte: esses óculos que são comprados prontos, eles não têm astigmatismo, eles são mini lupas. É como se fosse, e são iguais. E raramente, quer dizer, lógico que você aumenta ali, você enxerga, mas raramente nós temos o mesmo grau igual nos dois olhos. Você tem mais um, o outro mais 0,75. Aí você não consegue ler um livro 30, 40 minutos, 1 hora. Quer dizer, você pega ali por um catálogo, uma bíblia, você resolve, né? Uma coisa pequenininha. Mas realmente é um momento bom para você aproveitar e fazer um exame oftalmológico completo. Então, eu acho que não é que a gente seja contra, porque muitas vezes a pessoa não consegue uma consulta. Então, a gente entende que ele precisa de trabalhar, precisa de viver. Mas se ele puder, lembrar que aquilo ali é uma arma passageira e que deve se investir no exame. Certo. Agora, queria só chamar a atenção também, você falou sobre óculos. O outro problema são os óculos escuros. A gente não esquecer da proteção contra a radiação ultravioleta, porque o sol, ele contribui para várias doenças no olho. A pele, nós temos o protetor solar. O nosso olho, nós teríamos os óculos com o filtro contra a radiação. E é importante você comprar, exigir do Inmetro uma garantia, ou do próprio fabricante, um selo de garantia, mas que você tenha realmente isso para você ficar tranquilo. Porque a penumbra, ela faz a sua pupila abrir, e se não houver proteção, é melhor não usar. Porque você vai receber mais efeitos nocivos da radiação. E a degeneração macular relacionada à idade na retina, a própria catarata, o pterígio, que é aquela carninha que cresce no branco do olho, que tem muito a ver com falta, às vezes, de metabolismo correto da córnea, as pessoas têm que até fazer uma cirurgia. E os óculos protegem bem, né? Nessa situação. Então, evita essas o óculos tem que ter essa proteção, tanto o VA quanto o VB. Isso, né? Todos eles têm as duas. E com relação à lente de contato, quais seriam os cuidados? Porque hoje em dia tem lentes, inclusive, estéticas, lentes coloridas, que modificam. Algumas já vêm com grau, o médico mesmo passa, outras não, é só para mudar a cor. Isso existe risco também ou não? Que cuidados tomar? Bom, em relação às lentes coloridas, é algo que nós temos que deixar uma observação muito importante. Essas lentes coloridas, elas são pintadas. E o que acontece? As lentes de contato gelatinosas, elas são uma malha de um tecido que chama-se polihidroximetilmetacrilato. Esse tecido, essa malha, ela permite que o oxigênio passe através da lente para levar o oxigênio lá que na o Dr. Sérgio explicou. Isso, né? O que acontece? Se você usa uma lente que está pintada, esses poros estão tampados, não é? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Essas lentes vão prejudicar a oxigenação da córnea. Ah, mas não pode usar de jeito nenhum? Pode. Mas pode usar exatamente. O que a lente colorida é? A lente colorida, ela não foi feita para as pessoas acharem que você tem o olho verde. Não. A lente colorida é como os cílios postiços que você põe, como o batom que você passa, ou seja, a lente colorida, ela é um cosmético. Tá certo? Por um pequeno período. Você vai fazer uma maquiagem, você faz a sua maquiagem e coloca a lente colorida. O que acontece? Essa lente colorida você vai usar no período da festa que você está ali, 2, 3, 4 horas. Não é um dia né? inteiro, e tirou e pronto, acabou. Agora, você colocar a sua lente de manhã e fica com a lente até 2, 3 horas da madrugada,
Para quê? Para o seu namorado, para os seus amigos acharem que você tem olho verde? Aí não pode. Já muito tempo sem essa oxigenação. Ok, isso cuidado. Nossa, o nosso tempo hoje aqui está voando. Inclusive, eu já vou até explicar para o pessoal de casa, porque eu falei logo na abertura que a gente ia falar de glaucoma, ceratocone, mas como esses cuidados básicos são tão importantes que nós vamos fazer na próxima semana um outro programa exatamente sobre cuidados da visão, mas focando em glaucoma e ceratocone. Isso. Mas não se preocupe aqui, porque nós recebemos inclusive uma pergunta sobre glaucoma, do Marcelo. Nós vamos passar suas perguntas, não foi do Marcelo, foi do Paulo, enfim. Essas perguntas que chegaram, a gente até passa para eles. Isso. Mas lembrando que na semana que vem nós vamos fazer um programa específico sobre glaucoma e ceratocone. E catarata, se der tempo, senão a gente ainda fala hoje um pouquinho. Só para a gente finalizar esse bloco, eu queria falar a gente falou sobre o uso de colírio. Existe uma forma correta de pingar o colírio? Com certeza. Porque cada um... Isso é importante. Na realidade, a gente estava comentando sobre isso. É muito comum o pessoal pingar o colírio no canto dos olhos e piscar. Isso. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, que o colírio, metade da gota, se a gente pudesse dizer assim, está sendo retida pelos cílios. Sei. E além disso, os cílios são, vamos dizer, aquele que limpa ou que pelo menos impede os detritos de entrar dentro do olho. Então você pingando ali, você acaba que você joga a sujeirinha que está nos cílios para dentro do olho. Segundo que a absorção é diminuída porque você está jogando menos. Então o ideal é você olhar para cima, né? Pingar aqui no fundo do que a gente chama de saco conjuntival, sem inclusive tocar, né? Aliás, lembrar que o colírio é uso individual, né? É uma coisa só, para cada um tem que ter o seu. E aí você fechar os olhos, porque todo medicamento que é pingado no olho, seja ele um lubrificante ou remédio mesmo, ele terá que ser diluído na lágrima. E para isso ele vai absorver e fazer a sua função. Os lubrificantes, como foi falado, eles não absorvem, não são absorvidos pelo olho, porque são moléculas grandes, é só para lavar, para molhar o olho. Daqui a pouco a gente volta, então, para responder as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, será que ainda dá tempo? Tenta lá, 3209-0119. Nós vamos, então, para um rápido intervalo, mas não sai daí não, daqui a pouco a gente já está de volta.